Cumprimento mais uma vez a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos acompanha. Aleluia. Pelo Facebook. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Abençoados. Eu quero nesta noite trazer uma palavra. A palavra de Deus para a nossa vida. Está registrado em 1 Timóteo, capítulo 1, e o versículo de número 3 em diante. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos aí para mais um apostolado essa noite, onde vamos aprender a palavra de Deus. Servir a Deus em graça é totalmente diferente de servir a Deus por meio de obras. Por meio de obras, nós percebemos que é diferente, que as pessoas querem mostrar o seu ego, mostrar que sabe mais, que é mais poderoso. E graça não funciona assim. Não existe nem mais poderoso, nem menos poderoso. Nós sabemos que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso. Amém? Então, é tudo. Saber que Deus Ele é poderoso, é tudo para a nossa vida, né? Glória a Deus. Então, em graça, nós servimos a Deus e aprendemos como está escrito no apostolado. Há alguém que acredita, que crê nesse Evangelho da graça de Deus em Cristo, e há também alguém que não crê nesse Evangelho, porque é um Evangelho que nos isenta de sacrifícios, de obras. Então, por esse motivo, as pessoas ainda vivem ainda debaixo, do sacrifício, vivendo de obras mortas, achando que vão ser salvos, achando que vão ser mais santos, sendo que na verdade ninguém vai ser mais e nem menos. Nós somos o que somos, porque o Senhor Deus, Ele já determinou todas as coisas desde antes da fundação do mundo para que fosse assim. Amém? Os salvos pela graça e os que não são salvos. Glória a Deus. Então nós vamos ler a palavra de Deus que Paulo escreveu a Timóteo na primeira epístola, que diz assim, primeiro capítulo, versículo 3. Qual livro? Timóteo, 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Glória a Deus. Nós vamos também ler alguns textos aí, provando a palavra de Deus, que ela é poderosa, e como tem que ser, como foi, como tem que ser agora. Glória a Deus. Bom, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim, no versículo 3, do capítulo 1: Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábula ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos ler aqui, já lemos aqui, agora nós vamos entender essa mensagem de Paulo a Timóteo. Sabemos que Timóteo era um discípulo de Paulo, e aprendeu com Paulo também. E nós observamos aqui que Paulo ensinando Timóteo, ou seja, quando ele diz, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires algum que não ensinassem ou que não ensine outra doutrina.
Porque Paulo, quando chegou em Éfeso, ele começou a falar do Evangelho da graça de Deus em Cristo. E aí, naquela cidade de Éfeso, os efésios ali, eles adoravam uma certa imagem, eles tinham uma certa deusa, né, chamada de Diana, e que era venerada por todos naquela cidade. E Paulo, quando chegou em Éfeso, começou a pregar o Evangelho da graça de Deus, dizendo para o povo de Éfeso que abandonasse a idolatria, que deixasse de ser idólatra e se convertesse, aceitasse as verdades de Cristo revelado por meio do Espírito Santo a ele. E muitas pessoas ali começaram então, né, a receber esse ensinamento. Muitos éfesos ali começaram a receber este ensinamento e entender, receber o perfeito entendimento. E por esse motivo, então, quando Paulo viajou para Macedônia, ele rogou a Timóteo para que ele não permitisse, né, que o povo de Éfeso não tomasse um outro caminho. Por quê? Paulo tinha feito um bom trabalho em Éfeso. Muitas pessoas tinham deixado a idolatria e estavam servindo a Deus. Mas ainda havia muita gente que não tinha abandonado os seus costumes e tentavam então a induzir novamente as pessoas que tinham sido convertidas ao cristianismo. E por esse motivo, então, Paulo teve que deixar Timóteo para que advertisse a eles, né, que não aprendesse ou que não procurasse uma outra doutrina, porque a verdadeira é exatamente essa daqui. Essa palavra é a doutrina para a nossa vida. É por meio desta palavra que somos doutrinados a não praticar aquilo que é abominável aos olhos de Deus. E quando somos doutrinados pela palavra de Deus, nós então abandonamos todos esses costumes que o mundo aí, né, pratica. Eu quero ler aqui porque existe um comentário e depois vamos estar aí, né, acompanhando aí alguns textos que eu vou estar lendo aí também. Bom, Éfeso era o centro comercial, político e religioso da Ásia Central, Ocidental. E estava situado próximo do lugar onde os rios Caristé e Maendro desembocam no mar Egeu. Plínio dizia que nos tempos antigos o mar lavava o templo de Diana, mas o corpo e a superfície em geral se sujaram gradualmente. Na atualidade, as ruínas da cidade jazem em uma planície baixa, a 6 ou 8 quilômetros do mar. Éfeso, a semelhança de outras cidades da antiguidade, era profundamente religiosa. Sua devoção principal estava voltada para Diana, chamada pelos gregos de Artemis. Então, nós observamos aí, né, que o povo de Éfeso, eles tinham uma deusa lá que era reverenciada por todos eles ali. Então, nunca tinha ouvido falar do Deus imortal, nunca tinha ouvido falar do Cristo ressuscitado, né? Então, por esse motivo, então, eles criaram ali, né, essa religião e tinham então Diana como uma deusa ali naquela cidade de Éfeso. A deusa da fertilidade foram construídos por ela no mesmo lugar 3 santuários em épocas primitivas. O primeiro dos quais data do fim do século VIII aproximadamente, e 2 formosos templos. O primeiro templo foi iniciado em torno de 550 a.C., dedicado em 430 a.C. Incendiado em 356 a.C., na mesma noite do nascimento de Alexandre o Grande. A construção do último templo levou mais de 30 anos. As mulheres de Éfeso
venderam suas joias para arrecadar fundos que seriam utilizados na construção. Os reis doaram colunas e deram presentes de ouro, enquanto mobiliários de toda classe vinham de muitas nações. Quando o templo foi construído em 323 a.C., consideraram o edifício mais esplêndido que jamais havia sido construído em todo o mundo grego, e uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo chegou a ser imensamente suntuoso devido aos presentes e às doações. Tornou-se particularmente conhecido graças à imagem de Diana, a qual os crédulos diziam que havia baixado do céu. Então, para eles, Diana era uma deusa, porque eles entendiam que ela tinha descido do céu. Então, para eles, ela era uma deusa. Nós podemos agora ver em Atos dos Apóstolos 19, 35. Glória a Deus. Vamos conhecer um pouquinho da história, do povo de Éfeso. O povo de Éfeso tiveram uma história aí muito cruel em relação aí, à idolatria. Glória a Deus. E hoje não é diferente, abençoados? Tem muita gente que não está em uma igreja católica adorando uma imagem feita pela mão do homem, mas tem muita gente que está dentro de outras igrejas por aí e tem o homem como grande ídolo, Ou seja, não deixa de ser um idólatra. Então nós temos que tomar cuidado em relação a essas situações. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 35. Glória a Deus. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Então, nós observamos aí que essa situação da idolatria já é desde muito tempo. Glória a Deus. E Deus sempre levantando alguém, porque no meio dessa idolatria toda tem lá um predestinado, salvo pela graça de Deus, e que é salvo, que vai morar no céu. Mas por não ter quem dê a ele o ensinamento das verdades, então eles passam a viver algemado na idolatria, viver debaixo da idolatria. Então aqui nós podemos observar já um texto, continuando aqui. Paulo trabalhou aqui durante 3 anos. Paulo trabalhou em Éfeso durante 3 anos e pôs o fundamento para a formação da igreja cristã mais forte do primeiro século. Seu ministério foi tão eficaz que os crentes que tinham praticado artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Então Paulo ficou 3 anos em Éfeso pregando este evangelho. E muita gente daquela cidade se converteu a Deus. Muitas pessoas que praticavam ali a mágica, eles levaram então seus livros para ser queimados na presença do povo ali que estava presente, provando que de fato e de verdade eles estavam mudando de lado e que já não eram mais adoradores de Diana, não eram mais idólatras. Tinham agora tomado uma decisão e escolhido servir o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Nós vamos ver ainda Atos 19 e 19. Glória a Deus. Atos 19, versículo 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Então era muito dinheiro, era um valor muito grande, mas que foi destruído, tudo por causa do amor a Deus.
E o culto de Diana declinou até que Demétrio, o Ourives, provocou um motim contra Paulo. Agora nós vamos ler aí Atos 19, 24 a 38. Vamos ver. Glória a Deus. Versículo 24. Porque um certo Ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artifícios, né? Nicha era as miniaturas, era a imagem que eram construídas. Versículo 25: aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, diz: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouves que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Veja que o ensinamento, o apostolado de Paulo para aquele povo era um apostolado muito poderoso e que convencia, né, as pessoas daquela cidade, muitas pessoas daquela cidade, a abandonar a idolatria e servir a Deus. E então, né, aquela cidade, os empresários daquela cidade, né, os trabalhadores que trabalhavam nesse ofício de construir os nichos, né, as imagens de Diana, começaram a perceber que diminuiu o lucro, porque como o povo estava abandonando a idolatria, também estavam deixando de comprar. Então, por esse motivo, eles começaram a fazer um motim contra Paulo, porque Paulo estava arrastando multidões, uma massa em Éfeso, né? Então eles começaram a se reunir e disseram: e bem vedes e ouves que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão. Se ele está falando de grande multidão, é porque é muita gente, né? Dizendo que não são deuses o que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquele que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruído, né? Então, houve aí essa questão, né, essa rebelião contra o trabalho que Paulo tinha feito, na verdade, em Éfeso, né? O povo estava revoltado, porque o povo que vivia do seu trabalho, né, do seu ofício, que era fazer as imagens, eles perceberam que o seu lucro estava diminuindo. E por esse motivo, então, muitos dos adoradores, dos seguidores de Diana, estavam deixando de seguir, né? E Paulo, ele advertiu a Timóteo exatamente a esse respeito, porque ele sabia que os efésios, que ainda não tinham se convertido a Jesus, eles iam começar a levar esse ensinamento para que eles voltassem novamente a adorar a deusa Diana, né? Então, eles se revoltaram com Paulo. Paulo estava fazendo um grande trabalho. O versículo de número 28: e ouvindo-o, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônio, companheiro de Paulo na viagem. Querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos, e também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outro de outra, porque o ajuntamento era confuso.
e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas, quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada faças temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrilégio, nem blasfemo da vossa deusa, mas se Demétrio e os artifícios que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiência e há proconsúlios, que se acusem uns aos outros. Então, esse Demétrio aqui era o cara que fazia o montinho, né? Era o pedra do sapato de Paulo. Então, ele fez esse alvoroço em toda a cidade. E chegou um certo momento que o povo ali não sabia nenhum motivo por que eles estavam ali, né? Mas esse era o motivo, né? Essa era a questão. Era porque a cidade tinha caído a produção deles, o povo estava sendo arrastado pelos ensinamentos de Paulo, estavam recebendo os ensinamentos, estavam descobrindo, né, o verdadeiro Deus, e por esse motivo, então, eles se rebelaram contra Paulo. Glória a Deus. Abba Pai. Timóteo e João continuaram a obra ali, em outras 6 igrejas dessa região. À medida que o cristianismo avançou, o culto a Diana entrou em declínio. Em 262, depois de Cristo, seu templo foi saqueado e incendiado pelos godos e finalmente abandonado após o dito de Teodósio, que fechou os templos pagãos. A cidade diminuiu de tamanho em consequência de epidemia da paludismo, e seus edifícios se sujaram com o lodo do rio e foram sepultados pelo pó da cidade. Então, podemos ver aí que quando eles viram que o negócio não ia dar certo, então houve a destruição, né, desse templo dessa deusa Diana, que acreditavam eles ser uma deusa que tinha descido de Júpiter, né? Então, Paulo fez um bom trabalho, depois incumbiu aí a João e Timóteo para que continuasse. E tinha ali mais 6 igrejas naquela região. Ou seja, se eles estavam com onde mais 6, então eram 7, né? Eles ali trabalhavam em 7 igrejas ali. Igrejas aqui se trata aqui de fato de verdade do templo, né? Onde reunia o povo para ensinar a palavra de Deus. Glória a Deus. Bom, as escavações começaram em Éfeso em 2 de maio de 1863, por encargo de Mansur, britânico, e sob a direção do arquiteto J.T. Ord, e se estenderam até 1874. O objetivo de Ord era localizar o templo de Diana, mas trabalhou duramente 6 anos sem nenhum resultado significativo. Porém, ao escavar o teatro, encontrou uma inscrição que narrava como as imagens de Diana eram levadas do templo ao teatro em cada aniversário da deusa, e como a procissão entrava na cidade pela porta
magnésia e saía pela porta crozia, né? Então, abençoados, a gente está só falando o que aconteceu no tempo de Paulo, quando ele começou a ensinar o povo o apostolado de Cristo, o quanto o povo daquela cidade se revoltaram contra os verdadeiros ensinamentos. Agora, abençoados, os dias em que nós estamos vivendo não é diferente. Quando eu falei que servir a Deus, há quem crê nesse evangelho da graça de Deus e há quem não crê. Porque ainda existe, a maioria das pessoas ainda crê que tem que fazer o sacrifício para ser salvo. E Paulo, ele ensina que o sacrifício já foi feito. O povo não quer aceitar o que Jesus Cristo já fez. Eles preferem continuar fazendo, achando que ainda vão ser. Sendo que, na verdade, quem é e quem não é, não existe sacrifício para mudar essa situação. Porque já foi determinado desde antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Então vamos voltar aqui novamente a Timóteo e continuar o nosso trabalho. Glória a Deus. Aleluia. Deus é poderoso. Então Paulo, ele orientou a Timóteo que não permitisse que houvesse um outro ensinamento, né? Diverte aí o povo para que não seja ensinado, que não receba outra doutrina, porque ali havia muita gente, e judeus também, que estavam infiltrados naquela cidade e que estavam ainda pregando o outro evangelho, ou seja, estavam ensinando o povo ainda a viver de obras. Então Paulo disse: olha, Timóteo, João, fica atentos e não deixa que seja pregado uma outra doutrina, que não seja essa que eu ensinei aos Efésios aí. Porque Paulo sabia que tinha pessoas ali que davam ensinamentos, ensinavam heresias. Então Paulo diz no versículo 4: não se deem a fábulas ou a genealogia intermináveis, que mais produzem questão do que a edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora, né? Glória a Deus. Abençoados, servir ao Senhor tem graça, é servir a Deus por fé. Glória a Deus. O irmão estava falando, é por fé. Se não for por fé, não vale, não tem nenhum valor. Então Paulo, ele já ensinou esse povo aqui lá há mais de 2.000 anos aí atrás, né? E hoje continua nos ensinando por meio das escrituras que foram deixadas aí por meio dele, né? Dadas pelo Espírito Santo. Glória a Deus. E nós sabemos que nós servimos ao Senhor por fé. Nós cremos no Deus invisível, mas que é verdadeiro. Glória a Deus. Abba Pai. Bom, então Paulo, ele deu, né? Ele colocou o fundamento ali na cidade de Éfeso e orientou aos seus discípulos, que eram Timóteo e João, que continuasse a fazer esse trabalho, não abrisse mão. E o que eu faço aqui também é a mesma coisa. Eu não abro mão desse evangelho da graça de Deus. O fundamento já foi colocado. Nós estamos edificando a igreja do Senhor neste fundamento que é Jesus Cristo, o ressuscitado dos mortos. Amém? Então aí, abençoado, você que é membro do corpo da igreja do Senhor, quer estar conosco aqui, fazendo parte desse ministério, eu te convido a estar conosco aqui às quartas e aos domingos. Amém? Glória a Deus. Serei grato à tua visita, serei grato à tua presença conosco aqui neste lugar. E juntos nós vamos crescer para a edificação de Deus, na fé e na verdade, aprendendo aqui a graça de Deus em Cristo como ela é, sem obras, sem rudimentos, sem sacrifício.
Esse é o verdadeiro evangelho da graça de Deus, abençoado. Se você diz que está vivendo em graça, mas ainda está fazendo alguma obra, você não está em graça. Você está sendo enganado. Porque viver em graça, a graça de Deus te isenta de todo e qualquer tipo de obra. E eu conheço muita gente que diz que está vivendo em graça, que prega a graça, mas que na verdade não tem nada de graça. Tudo é por meio de sacrifício. Né? E aqui nós pregamos a graça como ela é. E ensinamos o apostolado como tem que ser. Amém, abençoados? Então, abençoados, essa foi a mensagem desta noite, né? Para nós permanecer firme nesse fundamento que é a palavra de Deus. Amém? Vamos continuar firme, vamos continuar lendo, aprendendo com os apostolados que foi deixado para nós. Amém? Amém. Glória a Deus aí pela sua vida, graça e paz a você que me acompanha.